cada um deles, tá? São vários, eles são a base da sintaxe. Então, os termos da oração, eles, para você entender toda a sintaxe da oração, do período, conseguir depois fazer questões de concordância, regência, crase, pontuação, você precisa dominar a sintaxe da oração, porque ela é a base da sintaxe, tá? Os termos da oração, eles são o que sustenta toda a sintaxe de uma forma geral. Então, você tem que saber identificá-los, classificá-los, mesmo que às vezes na sua prova não cobre isso de forma direta. Porque, por exemplo, para você fazer uma questão de pontuação, você tem que dominar esses termos. Fazer uma questão lá de regência, tem que dominar também. Então, mesmo que não haja no edital especificamente termos da oração, mas você tem que saber quais são eles, porque eles fundamentam a língua portuguesa. Então, vamos lá. Só colocar aqui, ó, o meu nome aqui, ó, professora Giancarla Bombonato, tá? Professora Giancarla Bombonato, muito bem. Então, vamos agora especificamente para esse assunto, tá? O assunto de hoje aqui, ó, vou deixar aqui, ó, termos da oração, tá? Então, isso daqui. O que você vai entender primeiro? Quando eu falo em oração, sempre eu vou pensar em verbo ou então em locução verbal, tá? Então, o primeiro ponto é aqui que você tem que entender, ó. Quando a gente pensa na palavra oração, oração é um termo da sintaxe, tá? Então, como é que a gente vai identificar? A oração é representada por um verbo ou uma locução verbal. Então, sempre que você tiver, falar assim, oração. Então, oração é sempre representada por um verbo ou uma locução verbal. Então, se eu tiver num período uma oração apenas, eu tenho um período simples. Se eu tiver duas ou mais orações do mesmo período, tenho um período composto, tá? E para que a oração ela exista, ela sozinho, o verbo sozinho não é ele sozinho, ele tem que ter outros elementos que o deixem realmente completo, tá? E daí é que surgem nesse ponto aqui, ó, os termos da oração, tá? Então, ó, os termos da oração, da oração determinam a função sintática de frases ou expressões. Então, sempre que eu penso em fazer uma análise sintática, a primeira coisa é pensar que os termos da oração estão estritamente ligados à sintaxe. Então, a base que a gente tem é isso. Aí você pode marcar o seguinte, ó. Aqui, esses termos são a base da sintaxe. Então, não dá para você fazer qualquer tipo de análise sintática sem saber quais são os termos da oração, tá? Então, aqui, o que nós temos em relação a isso? Nós temos termos que são integrantes, termos que são termos essenciais, integrantes e acessórios. Esses três termos, eles não aparecem do nada. Para que eles existam, sempre tem que ter algum tipo de justificativa. O que eu vou começar agora, eu vou fazer uma tabela aqui para você poder entender melhor isso, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com noção de... Peraí, deixa eu colocar com caneta preta, deixa eu demarcar melhor aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu limpar esse apagador, porque ele está muito sujo. Pronto, ó. Nós temos aqui, ó, o sujeito... Olha, faltou o T. Oh, meu Deus. Nós temos aqui, ó, o sujeito. E nós temos aqui o
predicado, tá? Esses dois elementos, nós vamos chamá-los de termos essenciais. Vou colocar aqui, ó, para você poder entender, ó, termos essenciais, tá? Vamos fazer aqui uma divisãozinha aqui, ó, tá? Então, nós temos, teoricamente, o sujeito e o predicado, nós vamos chamá-los de termos essenciais. Por quê? Porque eles sempre aparecem, sempre. Não importa a frase que você tenha, o verbo que você tenha, eu sempre consigo classificar o sujeito, sempre, tá? O que acontece? O sujeito, vamos marcar aqui, ó, o sujeito, ele está ligado ao verbo. Então, eu só vou conseguir achar o sujeito quando eu identifico o verbo. Não tem como, tá? E o predicado? O predicado, ele começa no verbo. O predicado, ele começa no verbo. Então, quer dizer que, teoricamente, como eu falei já desde o início, o que acontece? O verbo é a base. A partir dele você encontra tudo, tá? Então, o nome essencial é porque eles sempre aparecem, tá? Ó. Então, termos essenciais, eles sempre aparecem. Não tem como você quando você tiver um verbo, sempre você vai conseguir classificar o sujeito e sempre vai classificar o predicado. Não tem jeito, tá? Não tem como não acontecer isso. Então, sempre que você trabalha com termos essenciais, é porque eles sempre aparecem. Por isso que você vai ter tanta questão que envolva o sujeito, questão que envolva o predicado, porque sempre, em todos os momentos, esses termos eles aparecem de alguma forma, tá? E aqui, o que nós temos? Existe uma classificaçãozinha, tá? Vou colocar aqui, ó. Nós podemos ter o sujeito determinado, sujeito determinado, tá? E o sujeito determinado, ele tem uma divisão, tá? Aqui, ó. Pode ser sujeito simples, sujeito composto ou sujeito elíptico, que é a mesma coisa que um sujeito oculto, tá? Mesma coisa. Então, o sujeito determinado, ele pode ser classificado como simples, composto ou elíptico. Isso é uma classificação dele, tá? Aí temos aqui, ó, o sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado, tá? Ele não tem mais divisão, tá? Não existe mais divisão aqui, ó. O que a gente vai mostrar aqui? Como que ele aparece, tá? Vou colocar assim, ó, observaçãozinha aqui, porque não é classificação dele, é como ele aparece, tá? Ele pode aparecer assim, ó, com verbo no infinitivo, infinitivo impessoal, aqui. Pode aparecer com verbo na terceira pessoa do singular, tá? E esse verbo aqui, ó, ele tem que ser verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, tá? Ele é restrito aqui. E pode aparecer ainda com verbo na terceira pessoa do plural, tá? Só que para acontecer isso, esse verbo não pode ter referente. Não há referente no texto, tá? Depois eu vou colocar para vocês melhor aqui. E, por fim, temos o sujeito inexistente, tá? Sujeito
inexistente. E como é que ele vai aparecer aqui, ó? Observação, tá? Ele aparece com verbo impessoal, tá? O que eu vou destacar para você agora aqui, ó? Então, nós temos o determinado, o indeterminado e o inexistente. Você deve ter percebido aqui, ó, que quando eu trabalho com termos da oração, a gente vai acabar caindo naquela ideia de morfossintaxe. O que é isso? Porque olha só, por exemplo, para eu saber identificar o que é um sujeito indeterminado, eu tenho que saber o que é o infinitivo impessoal, que isso é lá da morfologia com os verbos. Eu tenho que saber o que é transitividade, verbo transitivo indireto, intransitivo e verbo de ligação. Eu tenho que saber identificar um verbo na terceira pessoa do plural. Eu tenho que saber o que é um verbo impessoal. Então, esses conceitos aqui são coisas que você aprende antes na morfologia e na parte lá que você aprende, por exemplo, sobre verbos. Basicamente, aqui os verbos aqui vão terminar aqui. Então, não dá para você seguir um conteúdo de sintaxe ou começar, como a gente está começando aqui, sem dominar a morfologia, tá? Eu falo muito isso. Se você não domina a morfologia, você não consegue, lá para frente, entender, tá, por que é infinitivo impessoal? Eu não sei. Então, se você não sabe, sem chance de você conseguir entender isso daqui lá para frente. Perceba? Então, quando você vai trabalhando com a noção de termos da oração, você tem que saber que você tem que ter uma base da sintaxe, da morfologia, porque você vai usar esses mesmos conceitos aqui com outros nomes, mas são os mesmos conceitos, tá? Então, teoricamente, essa é a divisão que a gente tem em relação ao sujeito, tá? Agora, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quais são os predicados, tá? Aí nós temos aqui, ó, o predicado verbal, tá? E o predicado verbal não tem mais divisão nenhuma, tá? Só que eu vou fazer algumas observações aqui, ó. Temos o predicado nominal, e temos aqui, ó, o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal. Vou até colocar um pouquinho mais para cima, só para eu não ficar tão apertadinho aqui. Predicado, verbo nominal. Como é que eu vou identificar isso daqui? Aí é por meio também dos verbos, tá? Pra você ter uma ideia, é assim, ó. O predicado verbal, ele vai aparecer com verbo de ação e sem predicativo. Então, ele vai aparecer com verbo de ação sem predicativo. O predicado nominal, ele vai aparecer com verbo de ligação e com predicativo do sujeito, tá? Então, você vai marcar isso daqui, ó. O predicativo nominal precisa ter verbo de ligação e predicativo do sujeito. Não é opção aqui, não, tá? E o predicado verbo nominal, como é que ele vai aparecer? Com verbo de ação e com predicativo. Então, essa é basicamente a diferença. Outra coisa importante, esse predicativo aqui, ó, ele pode ser predicativo do sujeito e pode ser predicativo do objeto, tá? Então, veja, aqui nós temos o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Lembre-se de que o predicado sempre começa com o verbo, tá?
Vamos aqui para alguns exemplos, então, antes de eu prosseguir aqui, ó. Vamos pegar aqui alguns exemplos para você poder anotar aí no seu material, tá? Já vai fazer uma tabelinha, que a tabela te ajuda depois a você organizar uma sequência, por exemplo, de estudo, organizar os conceitos, que é importante que você saiba onde eles estão, tá? Então, veja, com o sujeito, vamos pegar aqui uns exemplos clássicos, tá? Ó, eu vou seguindo essa ordem aqui, só para você poder acompanhando aqui, ó. Então, vamos pegar um exemplo aqui básico, ó. Os alunos resolveram a prova, tá? Sempre eu parto do verbo, tá? Eu pego aqui, ó, e pergunto: quem resolveram a prova? Os alunos. Então, eu vou colocar para cá, ó. Quer dizer que aqui, ó, nós temos o quê? O sujeito, tá? Encontrei o verbo, eu já acho o meu sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito, beleza. Veja que nesse sujeito eu tenho duas palavras, os e alunos, tá? Uma coisa importante aqui, ó, o sujeito sempre possui um núcleo, tá? Observação aqui, ó, para você já ir identificando aqui, ó. Todo sujeito possui um núcleo. Todo sujeito possui um núcleo, tá? Aqui, ó, vírgula, que pode ser um substantivo, um pronome ou um verbo. Nessa sequência, tá? É assim, ó. Primeiro você vai buscar se existe substantivo, tá? Se não houver substantivo, você vai olhar se tem pronome, tá? Beleza. Se não houver nada disso, você vai buscar se tem verbo. Então, a primeira coisa sempre vai ser um substantivo. Veja que aqui o único substantivo é alunos. Então, isso daqui é o quê? É meu núcleo. Quando eu tenho um núcleo apenas, eu tenho o quê? Sujeito simples, tá? Vou aumentar aqui então, ó. Sujeito simples possui apenas um núcleo, tá? E o composto? 2 ou mais núcleos. Essa é a diferença básica, tá? Então, vou pegar agora a mesma frase, ó. Os alunos, os professores e os fiscais resolveram a prova. Então, vamos lá. Quem resolveram a prova? Os alunos, os professores e os fiscais. Substantivo, substantivo, substantivo. Eu tenho 3 substantivos. Então, eu tenho o que aqui, ó? Aqui eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho 3 núcleos, tá? Essa é a diferença aqui básica. Aí, outro exemplo é sujeito elíptico e oculto. Eu vou colocar aqui para você um conceito, ó. Ele não está junto ao verbo. Então, o sujeito elíptico oculto, ele não está junto ao verbo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vou colocar para você assim uma frase. A mesma frase, ó. Os alunos resolveram a prova. Ponto. Porém, vírgula, por haver pouco tempo, vírgula, não conseguiram preencher o gabarito, tá? Então, o que você vai olhar agora para cá? Vamos lá. Tem o verbo aqui, resolveram.
eu quero que você olhe para cá agora, ó. Conseguiram preencher. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Isso aqui eu tenho uma locução verbal, que continua aqui. Olhando bem certinho, quando eu pergunto assim, quem resolveram a prova? Os alunos, tá? Quem não conseguiram preencher o gabarito? Os alunos. Você percebe que a resposta é a mesma, só que aqui eu tenho uma oração, ó, letra maiúscula, ponto final. Então, quer dizer que dentro dessa oração, os alunos é sujeito simples de quem? De resolveram, tá? Agora, olha comigo. Comecei ponto, outra oração, aqui tudo mais. Veja que dentro desta oração aqui, ó, não está escrito os alunos. Eu apenas sei pelo contexto. Então, aqui a gente vai falar o seguinte, aqui nós temos um sujeito elíptico, tá? Então, esse sujeito elíptico, ele não está junto ao verbo. Aí, você pode fazer o seguinte ainda, esse sujeito elíptico, aqui, ó, tem como referente o termo os alunos, tá? Então, veja, a ideia é assim, ó. O sujeito elíptico, ele não está expresso junto ao verbo, mas ele tem um referente, e eu resgato isso pelo contexto, tá? Essa é a ideia, ó. O referente é resgatado pelo contexto. Então, no contexto, eu vou conseguir identificar quem é meu referente. E isso é sujeito elíptico, tá? Você não consegue visualizar aqui, mas eu tenho um referente para cá. E daí aqui, eu já aproveito para falar um pouquinho disso daqui, ó. Vem comigo. Lembra que eu falei para você aqui, ó, que uma das formas de você ter indeterminado é quando eu tenho verbo na terceira pessoa do plural? Tá. Mas veja aqui, vai comigo. Esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Só que ele tem referente. Volta aqui um pouquinho agora. Então, quer dizer que, quando eu tiver essa situação e não houver referente no texto, aí ele vai ser um sujeito indeterminado. Quer ver? Vamos pegar outra, vou aproveitar essa noção aqui, ó. No aeroporto, vírgula, exigiram muitos documentos. Muitos documentos por causa das restrições da pandemia. Então, veja, no aeroporto exigiram muitos documentos por causa das restrições da pandemia. Beleza. Tem o verbo aqui, ó, e esse verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Beleza. Agora, se olhar no contexto aqui, quem exigiram muitos documentos? Não sei. Aqui eu perguntei e achei. Aqui eu não tenho a informação. Então, nesse caso aqui, ó, o que você vai marcar? Ó, não há referente para o verbo. Não há referente de sujeito. Por isso, como é que a gente vai classificar isso daqui? Aqui nós temos um sujeito indeterminado, tá? Essa é a ideia. Então, eu sei que alguém fez a ação, mas pelo contexto eu não consigo achar o referente do verbo. Aí eu classifico como indeterminado. Aqui eu tenho o referente, ele é elíptico, entendeu? Essa é a dinâmica aqui, tá? Para você não confundir, porque eles são muito parecidos. Vamos pegar aqui outro exemplo também. Deixa eu pegar ali agora do verbo na terceira pessoa, ó. Precisa-se de
algumas orientações. Tá. Chegou-se ao final do campeonato. Tá. Fica-se ansioso antes de uma prova. Então tá assim, ó. Eu vou colocar para você agora fazer. Eu que escrevi agora, vou apagar e já vou explicar o porquê para você, tá? Ó, vou apagando aqui. Pera lá. Já vou explicar o porquê. Se você olhar essa frase sem a palavra ser, precisa de algumas orientações. Quem precisa, precisa de algo. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, tá? Chegou. Ao final, quem chega, chega e ponto, porque o verbo chegar é intransitivo. Então, eu tenho aqui, aqui. Fica ansioso. Aqui veja que esse fica, não é que eu fique em algum lugar, é como eu me sinto. Então, eu tenho um verbo de ligação, isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? Agora, olhando isso daqui, eu tenho todos eles na terceira pessoa do singular, tá? Ó, vejam que eles estão aqui, ó, na terceira pessoa do singular. Quem é que precisa? Eu não quero dizer quem precisa, eu quero dizer que é uma ação genérica. Eu faço o quê? Precisa-se de. Eu não quero dizer quem chegou, quero só dar uma ideia genérica. Chegou-se. Eu não quero falar quem fica especificamente, eu quero generalizar. Fica-se. Então, a ideia do sujeito indeterminado é generalizar uma informação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa palavrinha C a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito, tá? Esse é o nomezinho dela. E o verbo tem... Aí a intenção desse daqui, ó, é sempre fazer o seguinte, ó. A intenção é... A intenção é generalizar e não especificar o sujeito. Então, por isso que quando eu tenho esse conceito, a ideia não é especificar quem, mas é deixar algo genérico, tá? Por isso que a gente chega nessa situação aqui. E por fim ali o outro, né, ó, que é o nosso infinitivo impessoal aqui, ó. Então vamos lá. Estudar diariamente melhora seu rendimento. Estudar diariamente melhora seu rendimento, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, o verbo melhorar e tal. Agora, olha comigo bem o seguinte, melhora. Esse verbo aqui, como é que ele está? Está conjugado. Pergunte aqui agora assim, ó, o que melhora seu rendimento? O que melhora? Estudar diariamente. Tá vendo aqui, ó? Estudar diariamente melhora seu rendimento. Só que dentro, então isso aqui, ó, a gente vai chamar de um sujeito. E você percebe que dentro do sujeito tem um verbo? Então isso daqui é um sujeito oracional. Por quê? É uma oração. Você pergunta assim, o que melhora seu rendimento mesmo? Estudar diariamente. Opa, então tem uma oração inteira, que é o sujeito do verbo. Mas dentro do sujeito tem o verbo aqui, ó. Pergunte agora. Quem é que tem que estudar? Não sei. Veja que a intenção aqui é generalizar e não determinar quem vai estudar. Então, nós temos um verbo aqui, ó, no infinitivo, tá? E como esse verbo aqui, ele não tem um sujeito expresso, ele está como? Ele é um infinitivo impessoal. Então, quer dizer que este verbo tem um sujeito. Ele vai ter um sujeito indeterminado. Então, eu tenho um sujeito dentro do sujeito? Isso. Vai comigo.
português, a gente tem caixinhas, tá? Então, quer dizer que dentro do sujeito oracional, tudo isso daqui, eu tenho mais um sujeito desse verbo. Isso mesmo. É um sujeito dentro do outro, tá? Isso aqui inteiro que eu destaquei é sujeito desse verbo. E este verbo tem um sujeito indeterminado. Entendeu? É uma mistura, você vai fazendo um monte de caixinhas aqui, tá? Então, essa é a ideia do sujeito. Beleza, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Calma lá. Vamos tomar uma aguinha aqui. Peraí. Deixa eu tomar uma água. Beleza. Aí, o que nós temos agora? Vou pegar aqui um exemplo dos predicados, tá? Bem fácil, aqui é bem rapidinho, ó. O que vai dar dor de cabeça é o sujeito, vai ter muita questão de sujeito. Predicado não, ó. Predicado você tem que só saber que ele existe. Por exemplo, alguns pais compram presentes com frequência, tá? Alguns pais compram presentes com frequência. Vamos lá. Verbo, compram. Quem compram? Alguns pais. Esse é o meu sujeito. A partir do verbo é o meu predicado. Sempre assim, tá? Achei o verbo, achei sujeito, achei predicado. Veja que esse verbo comprar é um verbo de ação, tá? É um verbo de ação e não tem predicativo nenhum aqui. Então, o que nós temos aqui, ó? Isso daqui, ó, é um predicado verbal, tá? Ó, predicado verbal, tá? Vamos pegar aqui outro, ó. Muitos cidadãos estão insatisfeitos com o governo. Muitos cidadãos estão insatisfeitos com o governo. O que você vai ter aqui, ó? Quem estão? Muitos cidadãos. Vem para cá, sujeito. A partir daqui, eu tenho o predicado. Nesse caso, eu tenho um verbo de ligação e insatisfeitos é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui, ó, um predicado nominal, tá? Essa é a ideia. Vamos lá, outro exemplo aqui, ó. As filhas deixaram a mãe preocupada. As filhas deixaram a mãe preocupada. Quem deixaram? As filhas. Aqui é o meu sujeito. A partir do verbo é o meu predicado. Beleza. Deixaram quem? A mãe. Isso aqui é um verbo transitivo direto, objeto direto. Isso aqui é um verbo de ação, tá? Ó, esse deixaram aqui, ó, é um verbo de ação, tá? Ó, verbo de ação. Beleza. Tá, e como é que a mãe estava? Preocupada. Isso aqui é uma característica da mãe, que funciona com objeto direto. Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Como eu tenho ao mesmo tempo verbo de ação, mas predicativo, o que eu tenho aqui? Predicado, verbo nominal, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar para você outro exemplo aqui, ó. Os fãs chegaram atrasados. E como assim? Ao evento. Os fãs chegaram atrasados ao evento, tá? Vamos lá, quem chega, chega. Então, eu tenho aqui, ó. Quem chegaram? Os fãs. Sujeito para cá, predicado para cá. Chegar é um verbo intransitivo e é um verbo de ação, tá? Ó, um verbo de ação.
Atrasados é um predicativo do sujeito, que são os fãs. Então, nós temos o que aqui? Nós temos um predicado, verbo, nominal, tá? Então, veja, cai muito essa classificação nas provas? Não, tá? O que acontece? As bancas vão cobrar geralmente de você o que está dentro do predicado. Predicativo do sujeito, o tipo de verbo que você tem. Então, as bancas não cobram geralmente o tipo de predicado. Elas cobram o que está dentro do predicado, tá? Teoricamente é isso. Então, você percebe que a gente tem só, isso aqui são os termos essenciais, tá? Então, eu só estendi um pouco mais aqui, que aqui você vai ter muita questão de prova, especificamente aqui, ó. Questões de prova, sujeito, cai tudo, tá? Quais todos? Tipo, sujeito, cai tudo. Ah, não falei do inexistente, né? Coitadinho, esqueci dele. Ai, meu Deus, espera aí. Vamos colocar aqui, ó. Opa. Houve um problema técnico durante a apresentação. Tá. Ouve. Quem ouve alguma coisa? Ninguém. Não tem como. José ouve. Ouve de ouvir daí, mas aqui não tem. Então, esse verbo aqui, ó, ele é um verbo impessoal. Todo verbo impessoal possui um sujeito inexistente. Pronto, tá dito dele, tá? Então, o que você vai entender? Ó, isso aqui cai bastante prova? Muito, tá? Flexão do verbo haver. Porque ele é um verbo que, quando ele está na condição de verbo impessoal, nunca ele vai estar no plural. Então, você tem muita questão de prova por isso. Por isso que o que mais cai em provas são questões ligadas ao sujeito e ao que está dentro do predicado. Não classificar o predicado por si só, tá? Teoricamente é isso. Então, você tem que ter essa condição aqui para poder fazer as questões para frente. Tá. Então, nós vimos aqui os termos essenciais. Meu Deus, e o resto? Calma, o resto a gente consegue, pelo menos, passar a teoria mais rápida. O que mais demora são os termos essenciais, porque eu tenho muita classificação do sujeito e eu sempre vou ter. Não importa a frase, até quando não tem sujeito, eu vou classificar o sujeito. Por isso que você tem que ter essa noção de que dominar os termos essenciais é o que vai te dar noção de um contexto depois para frente, tá? Então, fechou aqui. Deixa eu apagar agora só os exemplos. Eu vou manter essa tabelinha aqui, ó, só para eu poder aproveitar a continuação aqui. Então, vou apagar só os exemplos aqui, tá? Espera aí. Deixa eu apagando só os exemplos aqui. Espera aí. Exemplos, vamos apagando aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui para tirar tudo. Que daí eu vou fazer agora continuação com os termos integrantes, tá? Aí os termos integrantes, a gente tem esse nome porque integrante é porque ele precisa de algo para se integrar. Por isso que o nome é esse, tá? Termos integrantes são termos que se integram a algo. Por isso que nós temos o nome de termos integrantes, tá? Ó, termos integrantes, termos que se integram a algo, tá? Essa é a base que a gente tem que ter aqui. Por isso que nós temos que entender quais são esses termos integrantes e a que eles se integram, né? Para você poder entender muito bem isso daqui. Vamos lá, então. Ó, nós vamos ter aqui daí, ó, complemento verbal, tá? Complemento nominal, e o agente da passiva. Agente da passiva, tá?
Vamos colocar aqui. Deixa eu dividir aqui. Muito bem. Então, esses daqui, ó, vamos chamá-los aqui, ó, de termos. Vou até fazer uma divisão aqui, ó. Termos integrantes. Tá? Vou fazer uma divisão aqui também. Por que eles têm esse nome, então? Porque eles dependem de algo, tá? Ó, eles dependem de algo para aparecer. Eles não vão aparecer do nada, eles não caem de paraquedas, nada. Eles sempre dependem de algo. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. Então, vamos saber de que eles dependem, né? Depende de um verbo transitivo, tá? Então, eu preciso ter um verbo transitivo para que haja aqui um complemento verbal. Se não houver um verbo transitivo, não existe complemento. Então, verbo de ligação não tem complemento, verbo intransitivo não tem complemento. Tá, e o complemento nominal depende do quê? Tá? Depende de um substantivo, e tem que ser um substantivo abstrato, vírgula, depende de um adjetivo, adjetivo ou um advérbio. Então, essa é a ideia aqui, ó. Depende de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, não é qualquer palavra que admite complemento nominal. E o agente passiva? Ó, esse nome aqui, ó, passiva. Depende da voz passiva. Então, para que haja agente da passiva, tem que ter voz passiva. E é só isso. O que acontece é que aqui ainda tem uma divisãozinha aqui, ó, tá? Nós temos o objeto direto, ainda pode ter aqui, ó, o objeto direto. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Não entregaram a encomenda, tá? Ou então assim, eu os levei para o armário. Então, o que tem agora aqui, ó? Entregaram, você pergunta aqui para o verbo, o quê? Tá? Entregaram, não entregaram o quê? A encomenda. Eu levei o quê? Não sei, mas esse os mostra que eu levei alguma coisa, né? Então, ó, entregaram o quê? A encomenda, objeto direto. Levei o quê? Alguma coisa, objeto direto. Então, pode ser na forma de um substantivo, de um pronome, tá? De uma oração inteira. Então, são várias opções aqui. E o objeto indireto, objeto indireto, tá? Então, aqui você pensa que ele sempre vai sugerir sempre que uma preposição apareça, tá? Então, vamos lá, ó. Nós confiamos em você, tá? Eu lhe disse tudo. Tá, vamos lá. Quem confia, confia em alguém. Nós confiamos em quem? Em você. Esse em aqui é uma preposição, tá? Que ela existe aqui por conta do verbo confiar. Quem confia, confia em alguém. Então, eu tenho um objeto indireto.
Agora, atenção aqui, ó. Eu lhe disse tudo, tá? Eu disse o quê? Tudo. Aqui, ó, pela pergunta ao verbo, eu tenho um objeto direto. Tá, e eu disse isso a quem? A alguém que eu não sei quem é. Então, aqui esse lhe está no lugar de um objeto indireto, ó. Quem diz algo a alguém. Esse lhe aqui é como se fosse eu disse a alguém tudo, tá? Por isso que mesmo não tendo preposição, você vê que na hora ele está no lugar de um termo preposicionado, tá? Então, essa é a ideia. Agora aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho orgulho de você, tá? Sua amizade é essencial para mim. Penso diferentemente de você, tá? Olha só. Eu tenho orgulho. Orgulho é um substantivo abstrato. Sua amizade é essencial, adjetivo. Diferentemente, advérbio. Então, aqui, ó. Orgulho é um substantivo abstrato. Essencial, ele é um adjetivo. E, diferentemente, terminou com mente, é um advérbio. Veja que esse de você aqui, ó, não é eu tenho de você, eu tenho orgulho. E orgulho de quem? De você. Então, essa expressão inteira vem ligada a esse substantivo. Sua amizade é para mim? Não, sua amizade é essencial. Essencial para quem? Para mim. Também depende desse para existir. Penso diferentemente. Não é penso de você, penso diferentemente de quem? De você. Então, para haver essa ideia de complemento nominal, eu tenho que ter essa dependência. Veja que aqui, então, eu tenho complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal. Uma coisa importante aqui, ó, o complemento nominal, ele tem sentido passivo, tá? Como assim? Ele não faz nada, ele apenas recebe, tá? E não indica posse, tá? Essa é a ideia. Ele não faz nada, ele apenas recebe. E outra coisa importante, ó, não há posse, não existe sentido de posse. Quer ver? Observaçãozinha aqui, ó, para você entender isso aqui melhor. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A amizade de Maria é essencial. A amizade por Maria é essencial. Olha a diferença aqui dessas duas frases, tá? Veja comigo. Amizade e amizade. Aqui nós temos um substantivo abstrato, tá? Aqui e aqui, ó. Agora, olha a diferença de relação que existe aqui, ó. Quando eu falo a amizade de Maria, a amizade dela, a amizade que ela tem por mim, olha o sentido. A amizade de Maria é essencial, ou seja, a amizade dela, a amizade que ela sente por mim. Então, veja que a Maria, ela que sente a amizade. Então, é dela a amizade. Isso aqui a gente vai chamar de um adjunto adnominal. Por quê? A Maria faz, é ela que sente essa amizade. A amizade é dela. Eu tenho uma ideia de posse aqui, ó. É dela essa amizade. Ela que sente por mim. Agora, a amizade por Maria é essencial. Veja que ela não faz nada, agora ela recebe essa amizade, tá vendo? Aqui eu tenho um complemento nominal. Ou seja, a Maria aqui, ó, ela não faz nada, ela recebe essa amizade.
Essa é a diferença entre complemento e adjunto, é o sentido, tá? Então, quer dizer que o complemento, ele não faz nada, ele só recebe. Adjunto indica a posse, diferente aqui, tá? Então, veja que essa ideia é a basezinha aqui. E aqui é a ideia de voz passiva, ó. Os exercícios foram elaborados pela banca, tá? Então, vamos lá. O que foram elaborados? Os exercícios. Isso daqui é o meu sujeito, tá vendo? Agora vai comigo. Quem foi que elaborou isso daqui? Foi o exercício elaborou alguma coisa? Não. Quem fez a ação do verbo? Pela banca, ó. Então, isso daqui a gente chama de agente da passiva. Ó, agente da passiva. Tá, por quê? A banca não é o sujeito, vírgula, mas é quem faz a ação do verbo. Então, veja, por isso que a gente chama de agente da passiva. Ele não é o sujeito, mas é ele quem faz a ação do verbo, tá? Então, teoricamente, é isso daqui, tá? Não tem muito... Claro que nós temos algumas particularidades, mas na teoria, basicamente, você tem que saber isso daqui dos termos integrantes. E agora, vamos lá, nós já temos aqui, ó, o adjunto adnominal, temos o adjunto adverbial, ainda temos o aposto e temos o vocativo. Tá, vou colocar aqui também, ó. Vamos dividir aqui, termina aqui também. Dividindo aqui também, aqui, ó. Aqui é pequenininho, vou nem colocar muita coisa sobre ele, que não precisa, tá? Vamos deixar aqui separadinho. E daí, nós temos aqui os termos acessórios, tá? O que acontece? Os termos acessórios são empregados para atribuir significado, tá? Então, eles atribuem significado. Ou seja, eles não dependem de algo, por exemplo, como são os termos que a gente chama de termos integrantes. Eles têm uma função de trazer sempre o significado, tá? Como assim? Vamos lá. Primeiro, como é que aparece um adjunto adnominal, tá? Ó, o adnominal, opa, deixa eu pegar uma caneta azul aqui, ó. Ele acompanha um substantivo. Então, ele acompanha um substantivo e traz um significado, tá? E nesse caso aqui, ó, como é que ele aparece, tá? Aparece na forma de artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Tá? Então, ele serve para trazer mesmo um significado. Então, por exemplo, ó, o caderno caiu, tá? O caderno azul caiu. O caderno... Opa. O meu caderno caiu.
O caderno de RLM caiu. O que você vai ter aqui, ó? Eu tenho a palavra caderno, ó. Substantivo, substantivo, substantivo e substantivo, tá? O caderno caiu. Quando eu uso esse o aqui, ó, eu tenho um artigo. Então, eu tenho o caderno, quer dizer que tem um caderno específico. Só que é só o caderno. Agora, o caderno azul. Eu, além de eu usar um artigo, agora eu faço o quê? Não é qualquer não, é o azul. Ah, então isso aqui é um adjetivo. Esse adjetivo, ele está delimitando. Então, ele atribui o quê? Um significado, não é qualquer caderno. O meu caderno caiu. Opa, além do artigo, eu tenho agora um pronome. Esse pronome indica de quem é o caderno. Agora, o caderno de RLM caiu. Tá, do que era o caderno mesmo? Isso aqui, ó, é uma locução adjetiva, tá? Então, veja, a ideia dessas palavrinhas aqui, ó, artigo, adjetivo, numeral e pronome, eles aparecem sempre atribuindo um significado, tá? E essa é a ideia que eu tenho do adjunto adnominal. Tudo bem? Maravilha. Agora aqui, o adjunto adverbial, olha que interessante quando a gente domina a morfossintaxe. Ele é representado por um advérbio ou locução adverbial. Quer dizer que se eu entender o que é advérbio lá na morfologia, eu já sei o que é adverbial? Sim, tá? Eles também fazem o quê? Indicam circunstâncias. Ó, o adverbial indica circunstâncias. É isso que ele faz. Indica circunstâncias. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Olha que você vai entender agora aqui comigo, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou colocar para você assim, ó. Hoje não sairei. Hoje não sairei à noite. Hoje não sairei à noite. Tá. Verbo sair. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho hoje, não e à noite, tá? O que é esse hoje? É um advérbio. O que é o não? Outro advérbio. O que é esse à noite? É uma locução adverbial, tá? Sintaticamente, o que é isso daqui, então? Sintaticamente, adjunto adverbial. Isso daqui, adjunto adverbial. Isso aqui, adjunto adverbial. Então, cada um deles exerce essa função. É por isso, a mesma coisa que um advérbio, tá? O aposto. Deixa eu apagar aqui, ficou muito apertado aqui, peraí. Vamos arrumar aqui, o vocativo nem importa muito. Vamos só passar para cá um pouquinho, ó. Vou colocar o vocativo para cá. Bem para o canto aqui. Vai para cá, vocativo. Vai para cá. Muito bem. Ficou feio esse vocativo aqui. Vocativo, tá? Então, para cá, vamos fazer aqui. O que você vai entender agora? Quer dizer que o aposto, a função do aposto, ó, função essencial, tá? Função essencial, principal, é explicativa. Então, a ideia do aposto sempre é esclarecer algo, tá? E o aposto tem como base um substantivo, tá? Tem como base um substantivo. Tá. Então, como é que funciona isso daqui? Olha só. Vou colocar para você aqui, eu quero que você entenda agora a diferença que nós temos aqui. Ó. Veja comigo, ó.
Vamos pegar uma frase aqui importante. Você entender que o advérbio, ele tem uma ideia de circunstância. E o aposto é uma ideia de esclarecimento, tá? Então, veja comigo aqui, ó. Os projetos... não. É diferente, peraí. As políticas públicas, vírgula, projetos do governo precisam existir, tá? Então, olha só. As políticas públicas, projetos do governo, precisam existir. Então, qual que é a ideia? Ó, eu tenho essa vírgula aqui e esta vírgula aqui. Então, ela está no começo e no fim. Aqui nós temos um esclarecimento. O que são mesmo políticas públicas? Ah, são projetos do governo. Então, isso aqui é um aposto, tá? Aqui, ó. Poderia ainda vir assim, ó. Veja que eu coloquei entre vírgulas. Poderia vir entre parênteses ou entre travessões. Então, as três formas, elas também são possíveis, tá? Poderia vir entre parênteses ou entre travessões. O que você vai cuidar agora aqui, ó? Ó uma coisa que pode confundir, ó. As políticas públicas, vírgula, na maioria das vezes precisam de melhorias. Tá, olha o que as bancas gostam de fazer para confundir você, tá? Ó, precisam de melhorias. Então, veja que nesse caso, a expressão, ó, é quase igual, né? Visualmente é idêntico, ó, vírgula aqui, vírgula aqui. Qual é a diferença? Projetos do governo esclarece o que são as políticas públicas. Agora, na maioria das vezes, não esclarece o que são políticas públicas, indica uma frequência. A frequência é circunstância. Então, quer dizer que isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial. Não é um aposto. Cuidado que as bancas gostam. Isso aqui tem uma função explicativa. Não. Isso aqui não é explicando algo. Estou apenas dizendo a frequência disso. Então, cuidado que parece, mas não é. Outro exemplo, ó. As políticas públicas, vírgula, criadas pelo governo, vírgula, devem existir. Cuidado, tá? Ó, quando eu falo as políticas criadas pelo governo, claro que eu estou esclarecendo algo sobre elas. Mas veja que aqui, ó, e eu tenho daqui, né, ó, vírgula, ó, para cá, vírgula de novo. Só que isso aqui é um verbo, ó. Isso aqui é um verbo. A gente não vai começar um aposto com um verbo no particípio, nunca, tá? Isso daqui, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui é uma oração adjetiva, tá? Então, cuidado. Ela também é explicativa, tá? Ó, explicativa, mas não é aposto. Então, cuidado que é tudo muito parecido, tá? Então, basicamente, não confundam aposto com adjunto adverbial e com oração ativa explicativa, que são termos diferentes, tá? E o vocativo é um chamado, tá? Ó, o vocativo é um chamado, tá? É um chamado e o vocativo não tem dependência sintática com outro termo, tá? Então, por exemplo, ó,
José, vírgula, venha rápido, tá? A ideia é, eu chamei o José, ó, isso aqui é um vocativo, porque eu chamei o José e disse algo para ele. José, venha rápido, tá? E o vocativo exige pontuação, tá? Por isso, para você mostrar que eu tenho realmente um vocativo. Então, ele sempre exige pontuação, tá? Então, olha, conseguimos fazer assim uma abordagem bem geral em relação aos termos da oração, tá? E eu nem apontei tudo aqui ainda. Nós temos ainda alguns elementos, nós temos ainda algumas circunstâncias, algumas particularidades. Mas, teoricamente, essa é a base que nós temos dos termos da oração. Ó, vamos voltando aqui para o começo. Vou pegar um álcool aqui, peraí. Minha mão tá preta. Ó, vem comigo então para a gente começar a voltar aqui e fazer uma revisãozinha, ó. Então, primeiro, a oração, ela é representada por um verbo ou uma locução verbal. Muito bem. Os termos da oração determinam a função sintática de frases, não, de palavras. Ainda bem que eu fui olhar aqui de novo, ó. Espera aí, deixa eu pegar uma caneta aqui. De frases, de palavras. Rume lá no seu material. Já falando, escrevendo, né? De palavras ou expressões, tá? E esses termos são a base da sintaxe, são mesmo. Sempre tenha isso como norte, tá? São a base. Aí temos os termos essenciais. Ó, os termos essenciais, eles sempre aparecem. Sempre. Não é de vez em quando, não é sempre aparecem, tá? Sujeito sempre está ligado ao verbo e o predicado sempre começa no verbo, tá? Aí nós temos 3 grandes grupos de sujeito: o determinado, indeterminado e o inexistente. Lembre-se que aqui eu tenho uma classificação ainda em simples, composto e elíptico, tá? Um núcleo, 2 ou mais núcleos não está junto ao verbo. Nessa daqui não é classificação, é como ele pode aparecer, tá? Não é uma classificação. Pode ter verbo no infinitivo impessoal. Quando for VTI, VI ou VL, sempre no singular, terceira pessoa, ou um verbo que está terceira pessoa do plural, mas sem referente. E o inexistente são os verbos impessoais. Então, teoricamente, está aqui. O predicado sempre começa no verbo. Então, quando eu tenho um verbo de ação e não há predicativo, o predicado é verbal. Se eu tiver um verbo de ligação e predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Se eu tiver um verbo de ação e um predicativo, que pode ser ou do sujeito ou do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Essa é a ideia. E outra, o que as bancas gostam de cobrar são os tipos de sujeito, a flexão do sujeito, do verbo ligado ao sujeito, e gosta de cobrar o que está dentro do predicado, não o que é o predicado em si. Aí temos o complemento verbal, que depende de um verbo transitivo. Marque lá, então. Verbo de ligação não tem complemento verbal. Verbo intransitivo não tem complemento verbal, só o transitivo. Direto, indireto e o bitransitivo. Objeto direto, você pergunta o que é o verbo, pode vir assim, com pronomes também. E o indireto sempre tem uma preposição que aparece ali ou de forma expressa, ou você percebe que está ali de alguma forma, tá? Complemento nominal. Tem sentido passivo, não faz nada, apenas recebe e não pode indicar posse. Ele depende de um substantivo abstrato, concreto não, um adjetivo ou um advérbio. Então eu tenho aqui, ó, complemento nominal de um substantivo abstrato, aqui de um ativo, aqui de um advérbio. Atenção que sentido passivo recebe complemento. Sentido ativo, posse, adjunto adnominal. Tá? A ideia é pelo sentido. Agente da passiva depende da voz passiva. Tem que ter voz passiva para que exista agente da passiva. Tá? E a ideia é
ele faz a ação do verbo, mas ele não é o sujeito da oração, entendeu? Ele faz a ação do verbo, mas não é o sujeito da oração. Por isso que é um agente da passiva, ou seja, da voz passiva. O adjunto adnominal sempre acompanha um substantivo que pode ser concreto ou abstrato. E sempre ele traz um significado, tá? Pode vir na forma de um artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Então, ó, o caderno caiu, genérico. O caderno azul, já delimitei. O meu caderno, já delimitei. O caderno de RLM, já delimitei. Então, a ideia desse adjunto é sempre especificar, delimitar, trazer uma informação mais precisa. Isso é um adjunto adnominal, tá? Ele tem a ideia de trazer um significado específico, delimitar a informação. O adjunto adverbial, ele tem o quê? A mesma lógica do advérbio e da locução adverbial. Então, o que você estudou lá na morfologia, você vai voltar Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma coisa. A diferença é que, na morfologia, eu chamo de advérbio, na sintaxe de adjunto adverbial. Só isso, tá? Aposto, função essencial e explicativa. O aposto esclarece. Ele pode daí daqueles tipos de aposto, enumerar, distribuir, tal. Tem um monte de tipo de aposto. Mas especificamente tem uma função essencial que é a função explicativa, tá? Cuidado para não confundir aposto com adjunto adverbial e oração explicativa. E o vocativo é um chamado. Eu vou só fazer mais uma observaçãozinha aqui, ó, do aposto, tá? Por quê? O aposto, ele pode ser também especificativo. Aposto especificativo. Vou deixá-lo aqui separado porque esse aposto aqui, ó, ele não tem pontuação. Não tem pontuação, tá? Tá, e esse aposto aqui, sempre, tá? O aposto, de forma geral, ele exige pontuação. Agora, o aposto especificativo, ele é como se fosse uma ovelha negra da família, tá? Ele não exige a pontuação. E a ideia é assim, ó. Nesse aposto, você vai ter um substantivo que especifica outro, ó. Um substantivo especifica outro substantivo, tá? Um substantivo especifica outro substantivo. Essa é a ideia. Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Substantivo, tá? Então, vamos lá, ó. O Rio Paraná, no Rio Iguaçu, que aqui é mais na nossa região, aqui o Rio Iguaçu. Fica aqui, ó. O Rio Iguaçu é importante para o Paraná. O Rio Iguaçu é importante para o Paraná. O que a gente vai ter aqui, ó? O que nós temos aqui? Tá? Entendendo agora a lógica de acentuação, de aposto. Rio é um substantivo? Sim. Iguaçu é um substantivo? Sim. Os dois são substantivos. Mas veja o que acontece. Iguaçu especifica, não é qualquer rio, é o Rio Iguaçu. Então, isso daqui, ó, é um aposto especificativo. Eu estou especificando que rio é esse. Essa é a ideia que ele tem, basicamente é isso, tá? Então, o aposto especificativo, ele tem uma função primordial de especificar alguma coisa. E pode aparecer assim também, ó. A cidade de São Paulo é uma uma megalópole, tá? Então, olha, é qualquer cidade? Não, é a cidade de São Paulo. Então, veja que São Paulo é o nome da cidade. Então, eu estou agora trazendo aqui um aposto especificativo.
e tem preposição aqui. Por quê? Eu não posso falar a cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo, tá? Então pode aparecer preposição de vez em quando aqui, mas sempre é assim, ó. Um substantivo especifica o outro. Teoricamente é isso, tá? Para você ter aposto especificativo e não tem pontuação aqui, tá? Não dá para fazer pontuação aqui, não. Ele sempre vai ficar escrito aqui nessa ordem. Teoricamente é como se esse um substantivo fosse o nome do outro. Tá vendo que Iguaçu aqui, ó, é um nome, né? Tá vendo aqui, ó? São Paulo é um nome. Então, a ideia é que eu tenho um nome próprio, tá? Ó, é um nome próprio, que está delimitando alguma coisa, tá vendo? Basicamente, é essa a lógica que ele vai seguir. Tudo bem? Então, essa é a noção também do aposto que ficou ali para eu só fechar a ideia aqui. Bastante coisa? Bastante coisa, tá? Então, a gente fecha aqui a ideia de termos da oração. Vou só aqui, então, só dar um oi pro pessoal que está acompanhando. Espera aí, que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu tinha tirado do YouTube. Ai, meu Deus, saiu. Ó, vou só dar um oi, então, pro pessoal que está acompanhando. Ó, feriadão, a gente aí no feriadão, tararã. Estamos fazendo o que no feriadão? Estamos estudando, tá? Eu sei que a gente não, né... Que bom pudesse ficar lá. Bom, gente, o importante é você saber que tudo que você faz hoje vai ser mais um tijolinho lá na sua construção, tá? Então, o importante é que vocês entendam que tudo que você faz hoje, você vai, uma forma de você para frente colher. Então, se você fizer uma coisa hoje, você vai colher. Se não plantar nada, não colhe nada, né? Então, eu sei que não é fácil, mas, gente, se fosse fácil, todos fariam a mesma coisa, tá? Então, ó, mandaram um abração aí, então, para o Glauber, nosso monitor online que estava aqui. A Raquel Queiroz também, um grande beijo, tá? Todos acompanharam aqui a aula, muito like, muito bem, tá? Então, muito obrigada por terem acompanhado. É uma aula bem, assim... É uma aula meio pesada, porque eu falo de tudo um pouco, né? Eu tentei deixar nessa aula só. Todos os termos, a ideia foi mesmo, numa aula só, todos eles, para você ter uma noção geral, sabe? Porque na prova você vai perceber que a banca mistura, ela pega os termos e mistura, tá? Ela faz o quê? Ela deixa assim, analise isso daqui. Daí você tem que olhar assim, tá? Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é aposto, evocativo... sei lá, o que a gente tem aqui? A gente tem que... A banca ela vai jogar para você frases genéricas, expressões genéricas, e aí você vai acontecer o quê? Você tem que tentar olhar e... O que eu vejo? Então, quando você trabalha com análise sintática, você parte do verbo, mas tem que ter uma noção de um todo. Porque na hora da prova, a banca não vai ser tão amiguinha assim para você, ela vai deixar genérico, tá? Então, sempre tenha um cuidado muito grande para ter uma noção geral, tá? Para você não perder, na hora da prova, a banca confundir você, que a banca gosta muito de fazer isso, ela gosta muito de enrolar você para ver se você consegue perceber isso daí. E eu sei que que análise sintática não é algo muito simples, não é uma coisa tranquila, porque é muito abstrato isso daqui, tá? Então, gente, ó... Só tenho a agradecer vocês pela presença, muito obrigada mesmo de coração, tá? Continuem firmes aí, que a vez de vocês chega com certeza. E para quem perguntou antes no chat, ó, esta aula serve para todo mundo. Para qualquer concurso, todos. Isso aqui é base do português, não importa a prova que você tenha, isso aqui é base da língua portuguesa. Então, isso aqui você tem que saber, independentemente do concurso, da banca, não importa do